Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e esse é o Conhecimento Sem Fronteiras. Hoje nós temos um convidado mais que especial, porque ele também se chama Alexei Carvalho. Ele está falando com a gente diretamente de Portugal, vai contar um pouco da sua trajetória no esporte, na gestão, uma trajetória de superação, de determinação. Ficou interessado? Fica comigo. Bom, Alexei, bem-vindo ao Conhecimento Sem Fronteiras. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, né? Então, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo aí quem é esse Alexei, né, que está aqui comigo agora. Olha, prazer em falar contigo. É uma honra poder estar podendo passar um pouquinho da minha história dentro do esporte, das minhas raízes e também um tema que nos move, pelo qual nós dois somos apaixonados, que é a administração, que é a gestão. Eu sou natural do Rio de Janeiro, venho de uma família de classe média, minha mãe dona de casa, meu pai advogado, tenho um irmão mais novo, uma diferença ali de 1 ano e 3 meses, e sempre tive o apoio dos meus pais na questão da iniciação esportiva. E logo de cara eu fiz natação, futsal, judô, até que quando eu tive meu primeiro contato com uma bola de basquete aos 8 anos de idade, ela permanece até hoje nas minhas mãos, seja agora como treinador, seja como gestor na área do esporte e seja também nas horas vagas um atleta master, um atleta de veterano que eu ainda gosto de jogar e bater minha bolinha. Então, eu fui criado na zona norte do Rio de Janeiro, comecei a jogar basquete, como eu falei, na escolinha da escola, depois eu fui levado para o clube ali no Meyer, do Esporte Clube Mackenzie, onde ali eu me tornei um atleta federado e comecei a minha trajetória ao longo do esporte como atleta durante 30 anos de maneira ininterrupta e, paralelamente a isso, a minha vida acadêmica, fosse na escola, no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós, mestrado. Isso aí a gente vai conversar e desenvolvendo logo no nosso bate-papo, mas sempre fazendo as duas coisas. E eu sempre fui um defensor dessas duas bandeiras como pilar da formação da cidadania, do ser humano como um cidadão de bem, que é o esporte e a educação, que, por sinal, tem o início com a mesma letra, a letra E. Legal. E você sabe que quando eu descobri, né, essa nossa coincidência aí de nome, que me atraiu foi essa questão, né? A gente formado em administração também, né, ter essa paixão aí pela gestão. E aí vi também, né, que você morou em outros países, né? Tá agora em outros países. Conta pra gente também essa saída, como foi essa saída do Brasil, viver em outro país, né? Essas experiências. É interessante e para a gente entrar também no porquê da administração, que ela acaba entrando por uma boa justificativa. Eu, então, tenho a minha trajetória no Rio de Janeiro. Quando eu tenho ali 17 anos, vou para a Seleção Brasileira Juvenil e faço a minha transição do Rio de Janeiro para São Paulo. Na época, o Cláudio Mortari, que inclusive é um treinador bastante conhecido no Brasil, técnico da Seleção Brasileira durante a Olimpíada de 1980 em Moscou, na Rússia, ele era técnico do Corinthians e me levou para jogar no Corinthians, no juvenil e na equipe principal, no time principal adulto do Corinthians. E ali também eu defendi a seleção brasileira no Campeonato Mundial Juvenil e já tinha feito um período de direito no Rio de Janeiro antes de me transferir. Meu pai é advogado, então aquela coisa de seguir a carreira do pai, de quem sabe depois dividir ali o escritório com o pai e veredar para essa área jurídica. Porém, quando eu vou para São Paulo e não consigo transferir, eu fico jogando basquete praticamente em tempo integral, e é onde surge ali um convite para ir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudo, 100%, para estudar e jogar. Eu abri mão de ficar no Brasil e até recusei salários e boas condições, até porque eu era um jovem que despontava e já estava tendo um protagonismo. E tentei, e de alguma maneira tentaram ali fazer uma lavagem cerebral em mim, me convencendo que se eu fosse para lá, eu iria regredir ao invés de progredir. Mas eu falei, como se eu vou para a terra do basquete? Se eu for para lá e não levar a sério.
Pois bem, eu acabei optando por isso. E um dos motivos que me fez tomar essa decisão é muito simples. E estamos falando isso há mais de 30 anos atrás. Era possivelmente o único lugar, um dos pouquíssimos lugares onde a gente poderia fazer as duas coisas bem feitas, o estudo e o esporte. E até hoje, quando a gente fala do esporte educacional e o esporte universitário, o esporte na escola, a gente tem sempre a referência dos Estados Unidos, porque a tua vida é ali dentro do campus. Escola, treino, jogos, escola. E eu no Brasil, sou testemunha disso, era praticamente impossível. Não existia um ensino à distância, você treinando de manhã e de tarde todos os dias e recebendo por isso, existia uma cobrança muito grande por parte dos clubes, então era praticamente impossível você estudar e jogar. Bem, e aí eu vou para os Estados Unidos. No que eu chego nos Estados Unidos, caso eu fosse fazer advocacia e direito, eu teria que ficar lá para o resto da minha vida, até porque as leis e a legislação é outra. Então, eu fui para uma área onde, independente do que eu viesse a fazer e aonde eu pudesse viver, eu poderia ter o meu próprio negócio, trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma organização, e aí acabei fazendo a opção por business, que nada mais é negócios. Administração de empresas com a especialização em marketing, que a gente chama lá de major, que é o curso principal, e o minor, que é como se fosse uma especialização. Então, eu acabei fazendo administração de empresas com especialização em marketing, fico de 87 a 91, onde eu me formo, e posterior a isso, aí sim, já com o meu diploma pendurado ali na parede, na sala dos meus pais, onde eles tinham bastante orgulho disso, eu começo a minha carreira em tempo integral como atleta profissional, e respondendo a tua pergunta, é a partir daí que eu tenho as experiências de viver e jogar em outros lugares, como Venezuela, Portugal, Espanha e Grécia. Bacana. E eu encerro a carreira aos 38 anos de idade, e em 2005, defendendo a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro. E foi uma carreira onde eu conheci aos 8, quando eu falei lá na escolinha da escola, até os 38, quando eu finalmente me aposentei das quadras. Muito bacana, e assim, né? Aí agora eu acabo de descobrir mais uma coincidência, né? Eu também, né? Por meu pai ser advogado, também tive primeira influência a fazer direito, né? Mas no meu caso, no começo falei assim, não, eu vou fazer administração, meio contrariado, mas vou fazer administração, e no curso de administração eu tive as disciplinas de direito, e falei, olha, quer saber do negócio? A administração é o que eu quero fazer mesmo, né? Então, até mais uma coincidência que a gente descobre aí dessa questão aí, né? Mas é o que você falou, não fiz o sonho que meu pai também queria, que seria direito, mas não por isso, né? Menos importante aí hoje, mas que bacana a gente também conhecer isso. A semelhança, a coincidência não está só no nome, está também na trajetória, na carreira. Isso. Exatamente, né? E você falou aí todos esses países que você passou e tudo mais, né? E aí, uma curiosidade, né, que a gente conversou, antes dessa conversa, a gente teve também uma conversa prévia aí, né? Apesar de toda essa vida no basquete, você participou da Copa do Mundo do Catar, é isso? Foi. Isso, na verdade, eu tenho uma amiga que trabalha dentro da FIFA e ela cuida da área de meio ambiente e sustentabilidade, que é uma das preocupações que dentro da estrutura e da organização da FIFA eles têm esse departamento. E ela trabalhou na Copa do Mundo do Brasil, teve na Copa do Mundo da Rússia também, e ela conseguiu fazer esse link junto a um dos sócios responsáveis pela empresa, que é a Apex, que foi responsável pela parte de segregação de todos os resíduos sólidos dos 8 estádios da Copa. E foi um trabalho extremamente interessante, porque, com toda a particularidade da Copa, nós tivemos 8 estádios, ao contrário das demais, que normalmente é realizada em 12 estádios. Então, a rotatividade era praticamente um jogo a cada 3 dias, um jogo a cada 2 dias, pelo menos na primeira fase. Então, você imagina todo aquele lixo que é gerado dentro de um estádio após uma partida, ele é todo levado para um grande galpão, onde você tem ali uma força-tarefa que faz toda a parte de segregação, ou seja, estamos falando de plástico, de vidro, de cartolina,
de cabos e do próprio lixo orgânico, dos compostáveis, onde tudo isso era segregado, depois recolhido e levado para as grandes cooperativas. E nós conseguimos atingir uma marca do resultado final de quase 80%. Então, em outras palavras, apenas 20% de lixo que foi gerado durante a Copa do Mundo no Catar. Eu era responsável da parte, eu supervisionava uma equipe de 50 empregados, a maioria todos ali da Índia, Nepal, Bangladesh, onde tínhamos ali a questão clara da barreira da língua. Alguns falavam inglês muito pouquinho, bem básico, mas um outro colega também que trabalhava comigo na supervisão, ele era um indiano, então ele era que fazia ali a parte da tradução, falava a língua da grande maioria dos empregados que nós tínhamos, e foi uma experiência única, porque o que eu pude constatar, e o meu chefe também disse isso para mim, o Andrei Abramenko, que é um russo e que hoje vive na Sérvia, foi que, olha, o que você tem que vir aqui é gerenciar pessoas, mais nada. Esse trabalho é isso, é gerenciar pessoas. E a partir do momento que você consegue fazer isso com êxito, seja qual for o trabalho, seja qual for o segmento, seja qual for o mercado que você esteja e que você tenha uma equipe ou um colegiado, ou uns subordinados, ou teus funcionários trabalhando com você, se isso é bem gerido, se isso é bem administrado, você vai conseguir os resultados, porque vocês vão entregar aquilo o que precisa ser entregue, em termos de performance, em termos de números, em termos de resultados, e foi fantástico. E a prova disso foi que, com uma semana de trabalho, e ele percebeu que eu já tinha dominado a dinâmica do ofício, do que tinha que ser feito, ele falou assim para mim: eu estou com um probleminha num outro estádio, eu queria que você fosse lá. Eu falei: mas eu? Então aquilo ali já foi um voto de confiança que ele me deu a partir dali, e de cara eu cheguei, pude constatar o que já estava sendo feito e tive que fazer ali os ajustes. Agora vamos para um outro estádio fazer a mesma coisa. Eu falei: tá bom, mas e esses estádios longe, né? Eu estava que eu trabalhava perto da onde eu estava hospedado, ficava 10 minutos, e outros que eu ficava 45, 50. Ele falou: não tem problema, você vai, a gente compensa de outra maneira, eu preciso que esses problemas sejam sanados. E o que eu pude perceber também, que era mais difícil de você resolver e equacionar depois que a coisa já estava ali andando, já tinha startado, do que propriamente você determinar as coisas como têm que ser feitas desde o início, desde o princípio. Ou seja, depois da porta arrombada, é muito complicado de você botar ordem na sua casa. Então, essa experiência também foi determinante para que eu pudesse apurar e enxergar que as coisas têm que ser ditas, traçadas e implantadas, certas ou erradas, e por isso a gente vai fazendo os ajustes desde o primeiro dia, desde o início de um projeto. Ou seja, porque o ser humano também, ele é muito avesso à mudança. Ele entra numa zona de conforto, onde qualquer... vai mudar o gerente, vai mudar o diretor, e você chega ali querendo implicar 1000 mudanças para poder mostrar a sua cara, onde necessariamente, peraí, se me trouxeram para cá, é porque eu preciso resolver um problema. Mas será que está tudo errado? Será que tem que ser tudo mudado? Então, de novo, quando a gente coloca tudo isso em cima da mesa e consegue, e procura detectar realmente o que precisa ser feito e o que tem que ser ajustado, a gente implica, mais uma vez, na questão de relações humanas, de gerir pessoas, e isso foi uma experiência única. Então, tivemos um resultado extremamente positivo. Foi engraçado que, quando eu tive que me ausentar da minha equipe, eles me stalkearam nas redes sociais e falavam assim: boss, we miss you. Chefe, estamos com saudade. Quando você volta? Quando você volta? Então, isso assim, realmente, além do aspecto profissional e da remuneração, esse reconhecimento, esse carinho, não só dos funcionários, mas principalmente da diretoria e dos donos da empresa, que ao final fizeram um jantar para todos os supervisores e me chamaram no canto e falaram: olha, a gente se encantou com o teu trabalho. Inclusive, no meu Instagram, está lá no meu feed, que é numa das postagens que eu tenho, que é uma carta de agradecimento que eles me entregaram nesse jantar, que essa carta de agradecimento nada mais era que uma carta de referência.
Então, se um dia eu vou para se eu vou para um processo seletivo, se eu vou para uma entrevista, olha, está aqui o que a empresa falou sobre o trabalho e a performance que eu tive durante a Copa do Mundo. Então, eu fico satisfeito, fico feliz. E, Alexei, mestre, foi uma experiência única em termos de país, de cultura, de civilização, da questão dos outros povos, do Oriente Médio. Ou seja, foi extremamente gratificante. Trabalhei muito. E se você me perguntar o que eu vi de Copa do Mundo, de turismo, eu só fiz um passeio, eu fiquei lá praticamente 2 meses, onde eu trabalhava, comia, dormia. Trabalhava, comia e dormia. E eu fui para lá e dei o meu melhor e mantenho uma relação muito boa de amizade junto aos meus diretores, aos sócios da empresa. Um deles, inclusive, esteve aqui em Portugal, ficou aqui em casa. Então, são aquelas relações que a gente constrói para o resto da vida e as amizades que a gente procura fazer, seja através do esporte, seja através do mundo dos negócios. E, graças a Deus, eu tenho esse lema que eu sempre carreguei comigo como atleta e até hoje como profissional nas empresas que eu trabalhei e também na função de treinador que hoje eu exerço aqui em Portugal, que é entrar e sair sempre pela porta da frente. A gente nunca sabe o dia de amanhã e deixar sempre as portas abertas. E até por uma questão de educação e do meu feitio de ser, da minha personalidade, eu procuro sempre entrar e sair pela porta da frente. E por isso, esse trabalho lá no Catar foi único e em menos de fiquei 2 meses, 2 meses depois, ou seja, em menos de um ano, o meu chefe estava aqui em casa, vindo a Portugal me visitar. Essa experiência que você contou, eu até quis trazer aqui para o canal, porque assim, de toda essa que você trouxe, esses insights de gestão de pessoas, foi a questão também da sustentabilidade, né? Eu tenho me enveredado agora diretamente por esse tema, né? Que a gente trabalha a questão do ESG, né? Que é meio ambiente, social e governança, né? Traduzindo aqui já para o pessoal do canal aqui também. E tudo que a gente está falando aqui está interligado, né? Então a gente está falando aqui do esporte, né? A gente até falou um pouquinho da questão no nosso bate-papo prévio aí de governança também, e agora da questão da sustentabilidade, né? Então eu falo que essas coisas hoje em gestão vieram para ficar, né? Não dá para a gente falar de gestão hoje sem pensar esses pilares, né? Então por isso que eu quis trazer também o seu exemplo aqui para a gente refletir aí desses pontos, né? Então, e aproveitando a questão que eu puxei aqui, a da governança, né? Você fez inclusive um curso também no CRA do Rio de Janeiro, né? Se você quiser contar aí em linhas gerais aí sobre esse curso aí para a gente. Eu sou muito fã do modelo esportivo nos Estados Unidos. O mercado americano ele absorve mais de 50% do marketing que é alocado no esporte no mundo inteiro. E é uma coisa assim avassaladora em termos de números, em termos de valores. Primeiro, muito por conta da infraestrutura que eles dispõem. Isso facilita muito. Mas da maneira como ele é gerido, como ele é administrado, como é que ele é empregado e principalmente do profissionalismo. Sejam em ligas amadoras, seja numa liga de igreja, seja no campeonato escolar, seja no campeonato universitário, seja em escolas, seja em academias, seja em centros de treinamento, seja nas modalidades profissionais, ou seja, na NFL, na NBA. E, então, existe um engajamento muito grande por conta da indústria, né, que movimenta esse mercado bilionário, que são os fabricantes, as marcas, vinculando as suas marcas ao evento esportivo, que consequentemente envolve as famílias, envolve os consumidores. E eu acredito muito no profissionalismo, eu acredito muito na questão da gestão da organização, seja quando a gente nasce, seja no dia a dia da nossa casa, na nossa vida organizada, de nós organizarmos o nosso quarto, as nossas coisas, na hora que a gente sai, na hora que a gente se levanta, na hora que a gente se alimenta, de você criar uma rotina, de você ter uma vida organizada.
Então, eu, como atleta de basquetebol do Rio de Janeiro de muitos anos, não só contribuí muito na condição de atleta, mas depois, após a minha carreira e o meu encerramento, procurei, de alguma maneira, prestar algum tipo de serviço, a modalidade fosse fora das quatro linhas, não fosse como treinador, mas sim como um gestor, para que eu pudesse, de alguma maneira, principalmente junto à Federação de Basquetebol do Rio de Janeiro, e, consequentemente, replicando isso para os clubes, porque eu acredito que os clubes se organizando, se estruturando, eles possam crescer e, consequentemente, o produto basquete no Rio de Janeiro ficará fortalecido, e isso pode ter um efeito multiplicador, principalmente se nós levarmos em conta um contraste muito grande, que é o interior do basquetebol em São Paulo e o interior do basquetebol do Rio de Janeiro. Eu diria para você que a força do basquetebol e a tradição do basquetebol em São Paulo sempre teve no interior, com Franca, com São José dos Campos, com Limeira, com Rio Claro e outras equipes que já surgiram, que já tiveram seu passado, mas de qualquer maneira a gente olha Campinas e você olha para o Rio de Janeiro, está restrito à capital e o estado é imenso. Então, infelizmente, hoje a região serrana e o interior do Rio de Janeiro praticamente não tem representatividade esportiva no basquetebol quando a gente leva isso para a esfera do campeonato estadual, diferente de 30 anos atrás. Mas é engraçado que nunca se alocou tanta verba no esporte nos dias de hoje quanto se investia e colocava lá atrás, apesar das dificuldades. E é interessante a gente traçar esse paralelo, porque hoje nós temos as leis de incentivo fiscal, seja do imposto de CMS do Estado, seja na lei federal, coisa que não acontecia 30 anos atrás. Então, eu procurei na época, em 2016, o presidente do Conselho Regional de Administração, o administrador Wagner Sequeira, que é um apaixonado pelo esporte. Eles têm várias comissões dentro do Conselho, do CRA, marketing, RH, é uma dezena de conselhos que eles têm lá dentro, né, de comissões dentro do conselho, e eles não tinham uma comissão do esporte dentro do conselho, justamente para poder ligar essa área da gestão esportiva dentro do Conselho Regional de Administração. Então, eu levei a ideia de fazer um seminário para discutir o basquetebol do Rio de Janeiro, onde o tema era o avanço do basquete através da gestão, onde tivemos ali 4 painéis, onde eu mais ou menos tracei ali os 4 pilares que poderiam dar uma sustentação no sentido do que a federação poderia promover junto aos clubes e os clubes, consequentemente, também se conscientizarem no sentido do que era necessário para a gente poder seguir o caminho que deveria ser feito. E dentro dessa estrutura, a gente falou sobre o modelo de gestão e estrutura política. Um dos palestrantes foi o Álvaro Cota, que hoje, por sinal, é o diretor de marketing da Liga Nacional de Basquete. Para quem está nos assistindo e hoje sabe da força que é o NBB no Brasil, ele, na altura, era o presidente da Federação Mineira de Basquete e hoje é o diretor de marketing da Liga Nacional de Basquete. E também o vice-presidente da Federação de Basquete, na época, Daniel Riente, que hoje é o presidente. Ou seja, vamos falar da estrutura política, vamos falar do modelo de gestão. Consequentemente, tivemos ali, depois, o professor Dante De Rose, muito conhecido em São Paulo, e o Fábio Guedes, que é um professor do Rio de Janeiro, discutindo a formação e retenção de talentos. Então, a gente tem a estrutura política, o modelo de gestão, formação e retenção dos talentos. Daí a gente pula para quê? A gente pula para a questão da captação de recursos e investimentos, que a gente precisa do dinheiro. E aí tivemos a palestra do professor João Henrique Areias, que era um executivo do IBM, que participou da formação do Clube dos 13, foi diretor de marketing da Confederação Brasileira de Basquete durante muitos anos, foi vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo, e também o Fernando Moura, que era o diretor da TIM, porque você talvez se lembre, e talvez alguns colegas aqui que estejam assistindo a gente, a TIM ela começou com uma estratégia de marketing que ela colocava nos uniformes das principais equipes de futebol a marca TIM no número nas costas da camisa dos atletas. Então, São Paulo, Flamengo, Botafogo,
A marca da TIM, ela Sim. aparecia no número, atrás, na parte de trás da camisa, na partezinha baixa do número. Era ali, a marca da TIM estava ali. E isso era através do incentivo de CMS, que eles começaram a replicar isso também para outras modalidades. O Flamengo foi o pioneiro, quando com a sua equipe de basquete, que inclusive foi campeão brasileiro, foi campeão mundial da Liga das Américas, conseguiu captar recursos para a sua equipe de basquete, da equipe profissional, com o dinheiro do CMS. E finalizando, a gente teve ali, dentro desses 4 pilares, o trabalho de mídia, com o Thiago Meirelles e o Robson Vasconcelos, que na época o Thiago Meirelles era o diretor de relações do Sistema Globo de Rádio, TV Globo, que detinha os direitos da parte de transmissão, porque você tem um produto e você precisa dar visibilidade a esse produto. Ele está ali na prateleira, mas ninguém conhece. Então, ou seja, essa foi a espinha dorsal que a gente procurou traçar e levamos isso, apresentamos isso, onde todos os clubes do Rio de Janeiro foram convidados. E posterior a esse evento, a comissão de marketing do Conselho apresentou à federação uma série de sugestões para que pudessem vir a ser implantadas ao longo do tempo, de forma a realmente a gente materializar alguma das ideias daquilo que tinha sido abordado, daquilo que tinha sido discutido. Porque a gente fica aqui no âmbito da conjectura, fala-se muito, tá bom. E o que a gente efetivamente vai fazer e colocar em prática? Então, não foi só a ideia de fazer e discutir a gestão dentro do basquetebol do Rio de Janeiro, mas também de apresentar alternativas, de apresentar soluções. Nós temos aqui 20 sugestões que a gente entende que essas 20 sugestões sendo implantadas, a gente vai dar um avanço. Tá bom, mas que a gente possa colocar, pelo menos nesses primeiros 12 meses, 2, 3, mas progredindo e avançando. Bem, a gente fez a nossa parte, eu não tenho a resposta em relação ao que a federação fez de maneira efetiva, mas eu também acabei me afastando um pouco e eu até isso foi em 2016. Em 2017, eu já volto para os Estados Unidos para iniciar o meu mestrado, também em gestão, com a especialização da gestão esportiva. Então, eu fiquei afastado do basquetebol do Rio de Janeiro e do basquetebol brasileiro, aí depois, durante uns 2 anos, por conta da minha saída, e de novo, buscando me capacitar, buscando cada vez mais conhecimento, e na terra, onde eu particularmente sou fã, onde eles encaram o esporte como um grande negócio, é business. É business. E isso é o que eu posso te falar a respeito do serviço que eu pude prestar, não só ao basquetebol do Rio de Janeiro, principalmente com a acolhida na altura, e hoje o atual presidente do Conselho de Administração, Wagner Siqueira, que é um amante, e não falando propriamente só dessa questão desse seminário, eu, juntamente com o professor Mauro Macedo, depois a gente pôde promover a Jornada Carioca de Gestão no Esporte, que foi um curso de quase 60 horas, onde a gente abordou vários temas ligados à gestão do esporte. Então, professor, a gente vai ficar aqui falando horas e horas e horas. Muito bacana. Assim, acho que é importante você trazer esse tema, que a gente sempre fala assim, né? A profissionalização em todas as áreas, ela é importante, né? E o esporte não é diferente, né? A gente tem um pouco do esporte como paixão, mas você falou um pouco antes, né? É business, né? Então, a gente tem que ter profissionalismo, tem que ter gestão, né? Então, acho que é um pouco isso. E aproveitando aqui, a gente está falando de profissionalismo também, né? Uma coisa importante, você vai receber uma homenagem, né? Na universidade que você estudou lá nos Estados Unidos. Conta pra gente aí essa homenagem, a importância dela, como que é isso? Olha, isso é uma honraria e tanto. Eu te confesso que essa notícia ela é relativamente fresquinha. Eu recebi há quase um mês atrás um telefonema que eu tive do meu técnico, do meu ex-treinador, onde ele falou: Alexei, você foi indicado para integrar na galeria da turma de 2023 do Hall of Fame, Hall of Honor, ou seja, é uma galeria dos notáveis do departamento de esporte da universidade que eu estudei durante 4 anos. Eu estudei
na Wayland Baptist University, que fica no estado do Texas. Eu fui atleta lá durante 4 anos, e é interessante eu falar com você sobre essa história, e eu vou aqui resumir. Eu estava na seleção brasileira juvenil quando eu fui recrutado por um técnico americano para ingressar numa universidade, também no Texas, mas que lá, por ser de uma liga onde as exigências eram maiores por conta do atleta ser internacional, eu teria que fazer o TOEFL, que é uma prova de inglês, para você poder ter a sua equivalência, ou o mínimo, para poder frequentar uma sala de aula com os americanos e perceber o que o professor está dizendo e os conteúdos. Bem, o meu inglês era 0. Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento da língua inglesa, e para isso eu teria que ir durante o verão, lá nos Estados Unidos, ou seja, junho, julho e agosto, fazer um curso intensivo para fazer o TOEFL, passar e poder começar as aulas no final de agosto, início de setembro. Bem, naquela altura era o Campeonato Mundial Juvenil na Itália, eu não ia abrir mão de defender a seleção brasileira, isso eu poderia depois, no final do verão, onde praticamente eu não teria tempo de aprender inglês. Mas por conta de haver uma outra alternativa, que seria eu ir para uma universidade de uma outra conferência, de uma outra liga, onde já não havia essa exigência do inglês, mas havia a necessidade de que eu tivesse que pelo menos manter a média 7 dentro do semestre, ok. Então foi isso que acabou acontecendo. Eu cheguei lá praticamente sem saber absolutamente nada. Tinha pessoas que iam para a sala de aula que serviam de intérprete. O meu primeiro ano na universidade foi praticamente por aprender o inglês. E eu tinha que treinar, tinha que jogar, tinha que viajar. Era muito engraçado. Tinham 2 funcionários da equipe que ficavam constantemente do lado do treinador para traduzir tudo para o espanhol, portunhol, inglês. Isso nos primeiros 4, 5 meses. Isso é muito raro de se ver nos dias de hoje, mas é uma das histórias, né? E isso ficou marcado na minha vida. E eu estava lá, fazendo os meus créditos, mantendo a média 7, mas daquelas matérias que eu fiz no primeiro ano, só algumas que foram eletivas que contaram para o meu histórico, para o meu currículo. Então, praticamente, eu fiz uma faculdade de 4 anos em 3. No meu segundo, terceiro e quarto ano, que eu fiquei lá 4, e joguei os 4, foram aonde serviram para eu efetivamente fazer as disciplinas que eu era obrigado. E aquele primeiro ano foi para aprender inglês? Então, eu acabei me tornando o 6º maior pontuador da universidade. Eu fui eleito o melhor jogador da minha conferência no meu último ano, no senior, e eu era o 6º naquela altura, já se passaram 33 anos, hoje eu sou o 8º maior anotador, cestinha da história da universidade, e a cada ano 5 pessoas são integradas a essa galeria dos notáveis do Departamento de Esporte da Universidade. E esse ano vai haver uma cerimônia, uma solenidade no dia 4 de novembro, às 9 horas da manhã, horário local, onde eu pretendo estar presente e participar para receber essa homenagem. E é uma honraria. Eu fiquei muito sensibilizado, me emocionou muito. Eu falei com a minha mãe, falei com os meus filhos, e assim, vindo de onde vem, dos Estados Unidos, do povo americano, da universidade, e eu volto de novo àquela questão que eu conversei com você no início do nosso bate-papo. A maioria das pessoas que passaram por lá, assim como no meu caso, jogaram, ficaram lá, se formaram, foram embora e foram tocar suas vidas. Eu posso dizer para você que, mesmo vindo de longe, não sabendo falar uma palavra sequer em inglês e aprendendo lá, onde eu tive uma convivência muito boa em relação de amizade, de fraternidade, de carinho com as pessoas, pela qual eu tenho uma amizade até hoje, eu pude manter relações e contato com essas pessoas ao longo desse tempo todo, desde que eu me formei. Já estive de volta por 2 vezes, visitando, passeando, fui lá ver os jogos. Sempre mantive contato com o meu ex-treinador, sempre mantive contato com o treinador que me recrutou, sempre mantive contato com meus professores. Eu tenho, no meu caso específico, 2 professoras que eu as considero como 2 mães que eu tive lá. Na verdade, eram professores e se tornaram sendo minhas mães. E
E tudo isso que eu estou te falando, eu acabei, depois de ter sido informado sobre essa homenagem, eu concedi uma entrevista de quase uma hora para o responsável da parte de comunicação da universidade. Essa entrevista vai ser publicada, inclusive eu estou revisando nesse momento a entrevista para ver se está tudo ok. Vai ser um artigo grande que fala das minhas histórias. Eu depois vou compartilhar isso contigo, depois você pode, inclusive, compartilhar Claro, com a com turma que certeza. segue aí o Conhecimento Sem Fronteiras, que é muito bacana, que são várias histórias que marcaram a minha vida, e eu posso te falar que é uma das maiores honrarias que eu poderia receber em vida, de ter esse reconhecimento, esse carinho pelos serviços que eu pude prestar. E eles falam isso com tanta naturalidade, porque necessariamente não é o fato de você ter sido atleta, é a relevância que você teve pelos serviços que você prestou durante a sua passagem naquela universidade. E não necessariamente são atletas, às vezes são boosters, que são pessoas que são engajadas, patrocinadores, apoiadores, que eram ali devotos, como a gente tem, às vezes, muitos torcedores, devotos, fanáticos, que às vezes investem, patrocinam, e não faltam treinos, não faltam jogos, e são, assim, verdadeiros fiéis ao clube. Nós temos isso nos Estados Unidos até por uma questão cultural. Porque o que acontece? Eu passei 4 anos da minha vida ali, me formei, fui para o mercado de trabalho, me tornei um empresário, me tornei um executivo, e eu vou agora ajudar a quem me ajudou. Então, aquela questão do pride, de você reverter, ajudar e apoiar a tua instituição, sócio torcedor, vamos colocar assim para quem está nos assistindo poder entender. Só que as pessoas... E outra coisa, aí é diferente também, há muita doação. O americano doa muito dos seus recursos, às vezes seja por imposto de renda ou até verba mesmo das suas empresas, ou como se fosse uma espécie de um dízimo, à universidade. Então, as universidades estão sempre em expansão, sempre se remodelando, reformando, ampliando, através de recursos de doadores que foram pessoas que estudaram ali. Então, eu tenho certeza que a bolsa de estudo que eu tive, o benefício que eu pude usufruir por todo o investimento que foi colocado em mim, alguém ajudou, alguém colaborou e alguém teve uma participação efetiva de aporte para que eu pudesse ter sido contemplado e pudesse ter usufruído de tudo que a universidade disponibilizou para mim, de alimentação, de seguro, dos livros, das aulas, da tuition, ou seja, sensibiliza. E ter esse reconhecimento por parte deles é uma honraria, e eu estou muito, 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 muito feliz, e é um marco na minha vida. Parabéns aí pela homenagem, pelo reconhecimento, né? Eu acho que isso é como você falou, né? É só um marco, né? Que eles estão te dando pelo que você fez durante sua passagem, né? E acho que a mensagem que você deixa aí de toda a história que você contou, né? É essa resiliência, né? Porque hoje eu vejo muitos jovens que às vezes diante de uma barreira não conseguem ultrapassar essa barreira. Então, esse exemplo da língua, por exemplo, né? Então, às vezes, você poderia ter desistido lá, falar, então eu nem vou, porque eu não sei falar inglês, né? Eu não tenho a questão, a barreira da língua, né? Então, eu bato muito nessa tecla, às vezes, né? Eu tive muito isso também com a questão do espanhol, né? Quando eu fui dar as minhas primeiras palestras em espanhol, né? Porque uma coisa é você falar da palestra na sua língua natal, né? E outra coisa é você falar na língua, mesmo que você sabendo, né? E aí o primeiro congresso que eu fui, falei assim, olha, eu quero pedir desculpas, né, por a questão, porque eu estou falando idioma, tal. A segunda vez que eu falei isso, na segunda palestra, uma pessoa me chamou de canto e falou assim, para de pedir desculpa, seu espanhol é muito bom. Então, assim, acho que é um pouco isso, né? A gente, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, às vezes, acreditam que não podem transpor a barreira, mas podem, né? Então, o exemplo seu é fantástico, né? Que é o que você falou, primeiro ano você foi lá com a cara e com a coragem, né? É 7 que eu tenho que tirar, então eu vou tirar 7, e sabendo ou não sabendo inglês, né? Então, acho que esse exemplo é fantástico. Alexei, a gente podia ficar aqui mais tempo, né? Mas vamos caminhar aqui para o nosso final, né? E aí eu queria que você deixasse sua mensagem final aí, com as suas considerações,
para quem está aqui nos assistindo. Aqui tem muita gente aqui que nos acompanha sempre aqui, é o pessoal também da área de gestão, são alunos, são professores também, mas é público em geral. Então deixa para a gente aí suas considerações finais, por favor. Primeiramente, manifestar aqui a minha alegria e a oportunidade que você me deu de poder bater esse papo, de conversarmos sobre esporte, sobre gestão, e são duas coisas que são apaixonantes, pelo menos nas nossas vidas. E de conhecer meu xará, né? Não só no primeiro nome, mas no sobrenome também, né? Carvalho, e de frente com o Alexei Carvalho. E a mensagem que eu digo, e na verdade já plagiando um consultor do mercado, que quando eu vi aquela entrevista pela primeira vez, aquilo me fixou e eu procuro manter e carregar aquilo. Eu acho que independente do lugar que você esteja, das dificuldades que você possa estar enfrentando, é muito importante a busca do conhecimento permanente e você poder, de alguma maneira, aplicar aquilo que você sabe e você conhece da melhor maneira possível. Faça o melhor possível. Não vai ali e faz mais ou menos só porque te pagam mais ou menos. Não vai ali e faz meia boca porque as condições não são adequadas. Não dê importância para isso. Peque pela excelência. Busque ser o melhor naquilo que você pode fazer, independente do ambiente. Aqui está muito calor, não tem ar-condicionado. Aqui paga mal. Aqui não tem estrutura. Porque alguém vai te ver. O mercado vai te encontrar. E o teu resultado vai aparecer. E peraí, mas o que acontece? É assim que as oportunidades surgem. É assim que as portas se abrem. Pela raridade, pelo trabalho, pela exceção à regra, pelo diferencial. Quem é que está fazendo isso aqui? Então, a mensagem que eu dou é resiliência, perseverar, dedicar, fazer por paixão, fazer com amor, fazer com entrega, fazer com disciplina. E procura entregar e fazer o melhor. Talvez você não seja o melhor, mas faça o melhor, que alguém está ali te vendo. Alguém vai reconhecer. Alguém vai notar e, não, essa pessoa aqui é diferente. Vem cá. E aí você vai ter uma trajetória de sucesso, de oportunidade, que você vai olhar para trás e vai dizer, olha de onde eu saí, olha onde eu consegui. Mas unicamente pelo seu mérito, pelo seu esforço, fruto da sua dedicação. Faça o seu melhor, sempre. Não desanime, não abaixe a cabeça. Autoestima. Você é bom, se valorize. Não seja arrogante, não seja prepotente, mas seja conhecedor daquilo que você é capaz de fazer. Adversidades surgirão, inveja vai aparecer, mas seja firme, seja convicto, seja bom naquilo que você realmente é bom, que você domina, autoconfiança. Não desanime, se dedique e faça, se possível, com amor, com prazer, que é mais gostoso. Isso aí. Muito obrigado, Alexei. Assim, essa mensagem que você deu aí é isso, né? Assim, faça o melhor que você pode com as condições que você tem, né? Então, essa é a mensagem também que eu gostaria de deixar aqui para todos, né? Porque nunca a gente vai ter as condições ideais, né? Então, a história aqui do Alexei é recheada de episódios aí que ele não tinha as condições ideais e fez, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos por estar acompanhando o Conhecimento Sem Fronteiras. Gostou aqui da nossa entrevista? Curta, compartilhe e continue seguindo aqui. Um abraço a todos. Abraço.